Olá! O Vida Vivida de hoje vai conversar com a mais nova promessa da música popular brasileira. Eu estou falando da cantora Adriana Maciel. Tudo bom, Adriana? Tudo bom, Ana? É um prazer receber você aqui hoje. Eu quero saber, tá preparada? Acho que sim, vamos lá. Então tá. Ela vai bater um papo com a gente e responder as perguntas da galera ligada na telinha. Mas antes, você aí de casa, prepare os sentidos que vem aí o repertório da vida e da carreira de Adriana Maciel. A brasiliense Adriana Maciel passou a infância ouvindo música popular brasileira, mas, influenciada pelo pai, aos 14 anos começou a estudar flauta transversa. Cursou música na Universidade de Brasília e, mesmo sem concluir a faculdade, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde começou a se apresentar em espetáculos musicais. Apaixonou-se pela carreira e resolveu estudar teatro. Mas o gosto pela música falou mais alto. Aos 34 anos, Adriana é mãe de Raíssa e Rudá. Casada há 11 anos com o cantor Milton Guedes, em 97 gravou o primeiro CD e neste ano o primeiro videoclipe. O trabalho de Adriana Maciel mistura melodias bem brasileiras a sons eletrônicos, percussão e cordas. Sozinha minha, o teu gesto que desaba, grita quase lágrima, rima quase lágrima. Esquece os teus olhos em mim, sem tentar dizer. Tá tudo igual e todo mundo anda desse jeito, sempre o mesmo jeito, que só dá vontade de sumir. Tá tudo igual e todo mundo anda desse jeito, sempre o mesmo jeito. Então me abraça e esquece todo o luto que esse mundo tem. Sozinha minha quando vejo a tua cara, triste quando cala, triste quando fala. Eu vejo o silêncio da dor. Sozinha minha, o teu gesto que desaba, grita quase lágrima, rima quase lágrima. Esquece os teus olhos em mim, sem tentar dizer. Tá tudo igual e todo mundo anda desse jeito, sempre o mesmo jeito, que só dá vontade de sumir. Porque tá tudo igual e todo mundo anda desse jeito, sempre o mesmo jeito. Então me abraça e esquece todo o luto que esse mundo tem. Adriana, seu trabalho é uma mistura de ritmos e tendências. Como é que você classifica a sua música? Eu classifico, é difícil essa coisa de classificação, né? Mas pra mim a minha música é música brasileira, assim. A música brasileira, ela abrange muitas coisas, né? Muita diversidade, porque é um país enorme e muito diferente. O que se faz no norte é muito diferente do que se faz no sul e tudo é Brasil, assim. Eu acho que eu nasci em Brasília, que é um lugar, principalmente na época em que eu nasci, que tinham pessoas que vinham de fora, todo mundo que estava ali era de fora. Eu sou quase da primeira geração de brasilienses, candangos. Então a minha formação e tudo que eu recebia, assim, eu convivia muito com baianos, com gaúchos, e eu acho que no que eu procuro fazer, no meu trabalho musical, eu acho que isso está presente, assim. Então acho difícil hoje, no mundo que a gente vive, que não só no Brasil, mas a possibilidade de troca de informações é muito grande. Então, você acaba sofrendo influências de coisas que você não tem nem ideia, né? Porque já vem de influência, aquilo já vem passando por vários lugares, né? Pois é. No seu primeiro CD, que eu quero até mostrar aqui, É esse aqui, né?
Nesse seu primeiro CD, você destacou arranjos calcados principalmente na percussão e em violões, né? Ficou claro, dava pra gente notar isso claramente. Agora, e nesse segundo, o Sozinha Minha? São caminhos totalmente diferentes. O que você acha que mais se sobressaiu? Assim, são caminhos muito diferentes. Aqui, nesse primeiro CD, eu tinha começado a cantar e procurei um repertório que tivesse uma possibilidade de aspereza, assim, que eu queria trabalhar com instrumentos acústicos. Era uma pesquisa que me interessava, assim, percussões. A gente usou percussões da Índia, da África, umas coisas bastante interessantes. Uma sonoridade muito interessante, crua. Isso assim, nesse muito primeiro, crua, no primeiro Adriana CD, Maciel. Porque ele veio, na verdade, de um show. Eu montei um show e o show foi super bem, assim. Aí o Celso Fonseca, que era do Geleia Geral, o selo do Gil, me chamou para gravar. Então a gente pegou aquele show e botou dentro de um estúdio super rápido, assim, foi muito no susto. Esse outro novo, o Sozinha Minha, foi um caminho totalmente diferente. Eu escolhi as músicas que eu estava querendo cantar, que se encaixavam no momento que eu estava vivendo, e fui para dentro do estúdio, porque no primeiro CD eu me senti muito desconfortável dentro do estúdio. Eu gostava de fazer show. Pois é, eu até tô querendo explorar isso com você. Eu soube que você sentiu meio... Você não tinha experiência realmente de estúdio. E é muito diferente quando você sai no show, as coisas estão quentes ali, acontecendo. Pra mim, aquilo era maravilhoso. Quando eu fui pro estúdio... Você tem a reação do público. Tem a troca, é vivo, né? É muito vivo. Não que o estúdio não seja, mas era uma outra maneira. É uma outra maneira de você descobrir a vida dentro do estúdio. Existe, mas eu não conhecia, assim. É verdade. Então, esse segundo CD foi isso. Eu comecei a ouvir muita música eletrônica e a tentar descobrir o que me interessava naquela sonoridade, assim, porque acho que as coisas novas que vão aparecendo, a gente tem que aprender a ouvir. Tem que aproveitar, exatamente, as possibilidades, né? Então, fomos eu e Sacha Ambach, que é o produtor desse disco, ficamos um tempão no estúdio, assim, para eu me ambientar e começar a entender o que eu queria daquilo ali. Então, o primeiro disco foi um disco feito em shows e esse foi feito no estúdio. Então tem muita coisa eletrônica, e também muita coisa acústica, é uma mistura. Porque eu desisti de pensar assim, eu quero acústico, eu quero eletrônico. Você resolveu justamente mixar essas duas vertentes e saiu. Eu resolvi partir da música, assim. As músicas que eu queria gravar, que foi um processo enorme de tempo grande, assim, foi 1 ano escolhendo o repertório. E é muito legal, porque até nessa história que estão se falando aí de compositores novos, né? Que o Brasil não tem compositores novos. Eu tô gravando, tem 11 músicas de compositores novos. Eu só gravei compositores novos. Então, o Brasil tá cheio de compositores novos. Cheio e muito bons. Eu tenho até uma pergunta aqui na telinha justamente sobre isso. Dá só uma olhadinha. Adriana, eu gostaria de saber quais foram os cantores que influenciaram o seu trabalho. Pois é, Adriana, eu vou até complementar um pouquinho essa pergunta. Você disse que você foi super fiel à sua formação musical nesse segundo. Fui. Quem te influenciou? A influência vem de todos os lugares, assim, como eu já tinha falado, né? Mas eu ouvi muito, na minha infância, eu ouvia muito assim, eu ouvia Alceu Valença, Zé Ramalho, ouvia Caetano, Gil, como todo mundo. Milton Nascimento, eu era apaixonada pelo Milton Nascimento. Eu li que você ouvia doses cavalares de Milton Nascimento. Nossa, era demais mesmo. Aí depois eu tive uma época, e não ouvia música americana, era uma coisa que não... Pois é, você até era muito radical, não é? Na sua juventude, você só gostava de ouvir música brasileira. Se não fosse, você não permitia. Era uma coisa ridícula, assim. Hoje em dia eu vejo isso, porque eu aprendi muito depois que eu comecei a abrir as minhas possibilidades. Mas teve uma época que era só música brasileira. E principalmente, assim, Milton Nascimento era uma coisa que eu morria. Tem discos deles que eu morria. Ouvia Elis bastante também. Mas eu gostava mais de homens, eu gosto mais de homens cantando do que de mulheres. É verdade? Assim. Isso por quê, Adriana? Não sei te dizer. Normalmente eu gosto mais de homens cantando do que de mulheres. É engraçado isso, né? Eu nem devia falar isso, mas é verdade. Não, mas é verdade. Aí depois eu passei uma época ouvindo música erudita. Eu fui estudar flauta transversal e estudava música barroca, então eu só ouvia música barroca, era um outro momento também. E quando vim para o Rio que eu comecei a abrir isso, né, trabalhar com teatro, musical e tal, e comecei a conviver com outras pessoas e trocar e ouvir músicas de outras maneiras, assim, né, ouvir música americana, ouvir rock, ouvir coisas que eu não ouvia antes. Não ouvia antes. Não, a gente tem muito que explorar aí sobre esse assunto. Agora a gente vai dar uma paradinha, mas a gente volta já já com muito mais Adriana Maciel no Vida Vivida.
Vida Vivida está de volta hoje batendo um papo com a cantora Adriana Maciel. Adriana, vamos direto aqui para a telinha. Adriana, como era lidar ao mesmo tempo com a música e o teatro? Foi onde tudo começou, né, Adriana? Na verdade não era para ser ao mesmo tempo, né? Acabou sendo. Porque eu não pensava em ter uma carreira cantando, assim, não tinha pensado nisso. Eu estudava música, cantava, mas não pensava em ter uma carreira Você pensava em ser atriz? Não, eu pensava em ser flautista, né? Eu estudava flauta. Aí vim trabalhar no Rio, vim pro Rio trabalhar com musicais. Pois é, conta pra gente esse episódio aí, dessa vinda repentina de um final de semana para outro, de uma sexta para segunda, você apareceu no Rio. Conta pra gente isso. Eu conhecia o Oswaldo Montenegro em Brasília e tinha visto algumas peças dele. Em Brasília ele fez uma coisa muito bacana, que era o Veja Você Brasília, que era um espetáculo enorme, assim, as pessoas cantavam e dançavam e era uma coisa muito viva, assim, pessoas muito talentosas. E eu vi aquilo e fiquei encantada, né? E estava estudando flauta e já conheci o Oswaldo me encontrou e falou, eu estou montando um grupo no Rio. E eu tinha vindo ao Rio na sexta-feira. E aí o Oswaldo falou, você não quer vir trabalhar com a gente? Eu falei, caramba, eu tinha uma filha pequenininha. Pois é, a Raíssa nessa época estava com quantos anos? Estava com um aninho. Um aninho? Um ano e meio, Nossa, era pequenininho. E aí mas eu fiquei assim, diante dessa possibilidade, eu estava vivendo essa coisa de tocar só música antiga e isso estava um pouco saturado para mim, assim, eu achava que não era muito por aí. E aí eu falei, quer saber, eu vou. E foi no susto, assim. Aí na segunda-feira eu já estava morando aqui no Rio, começando a trabalhar. Então, são coisas que a gente só faz no susto. Não, assim, só faz uma vez na vida, né? Se você parar e pensar duas vezes, você não faz. Não faz. Então eu vim no susto. Mas foi muito legal, porque era um grupo, todo mundo vindo de fora, pessoas muito novas, jovens, assim, muito ávidos de conhecimento, assim, e de troca. Adriana, analisando hoje em dia, você se arrependeu? Valeu a pena? De jeito nenhum, não, valeu, não me arrependi de jeito nenhum. Eu não sou uma pessoa de arrependimentos também, não, assim, mas eu gosto de morar aqui, pra mim foi muito rico, assim, foi muito rico ter vindo pra cá. Tudo que eu vivi artisticamente, pessoalmente, foi muito rico, assim, muito bom. Você acha que foi trabalhando com o Oswaldo nesses musicais que surgiu a vontade de fazer teatro? Eu acho que foi nesse convívio ali com aquelas pessoas era muita gente, acho que éramos um grupo de 15 pessoas, assim, todos de fora. E a gente ensaiava, o Oswaldo é obsessivo assim com ensaio, isso era muito legal. Então eram horas e horas. Horas, a gente ensaiava no mínimo 11 horas por dia, era uma loucura, assim, era uma coisa, mas muito rico, porque era muita troca, pois né? Ele inclusive já esteve aqui no programa e ele disse que era super detalhista, muito, rigoroso ao extremo. E que era uma coisa muito boa, na verdade, porque fazia a gente ter muita atenção com tudo. E era um grupo de jovens que tinha essa força de vontade, essa garra, essa vontade de trabalhar eram pessoas muito talentosas na época, assim. E nem todo mundo fez isso, mas eu passei por várias posições ali. Eu fiz luz, eu fiz produção, eu cantei. Foi um aprendizado, então? Pra mim foi muito rico. E aí eu fiquei curiosa sobre o teatro, assim. A gente estava muito tempo no teatro, mas a linguagem do Oswaldo é musical, não era teatro, né? E aí eu comecei a estudar teatro. Depois que o grupo Oswaldo foi para São Paulo, e aí eu não fui, já não queria mais trabalhar ali também, assim, já estava procurando outras coisas, fui estudar teatro. Aí comecei a trabalhar, estudei com o Moacir Góes, estudei com vários professores, assim, diretores, né? Eu vou te interromper um minutinho antes da gente entrar nisso, porque tem uma pergunta aqui na telinha super legal. Adriana, você já dividiu o palco com seu marido Milton Guedes, e como foi essa experiência? Pois é, você conheceu o Milton trabalhando com o Oswaldo, não foi? Foi. O Milton chegou no Rio um mês antes de mim e ele é de Brasília e eu não conhecia ele em Brasília. Você não conhecia ele em Brasília? Na verdade, assim, aqui no Rio. Na verdade, ele tinha uma banda em Brasília que eu detestava. Assim, eu conhecia de ouvir na rádio. Ele sabe disso, Adriana? Você já contou pra ele? Sabe, desde que a gente se conheceu, eu falei, eu não acredito que você é dessa banda. Você era daquela banda péssima. Porque era uma banda que fazia muito sucesso em Brasília, assim, tocava na rádio direto e eu detestava, era aquela coisa bem pop. Eu era, nessa época, super erudita. Totalmente. Eu falei, eu não acredito que você é dessa banda, assim, mas a gente ficou muito amigo logo, assim. E a gente só veio se casar uns 4 anos depois, 4 anos depois, eu acho. Mas conheci ele com o Oswaldo. E já tive várias vezes dividindo o palco com o Milton, né? Não ele só já com o produziu um show seu e tudo mais, já, não teve isso? Ele tá sempre dentro do meu trabalho, né? E eu acabo estando dentro do trabalho dele também, de uma outra forma. É assim. difícil, Adriana, você tá ali lado a lado no trabalho com seu marido?
Dá para dividir as coisas em casa e trabalho? Não dá pra dividir porque o trabalho é em casa, né? Nesse caso, assim, a gente tá o tempo todo ouvindo música e trocando ideias e tal. Mas a gente tem um espaço muito bacana de respeito, assim, do que cada um gosta e de entender, assim. Quando eu ouço uma coisa pro trabalho do Milton, eu ouço como ele ouviria e não com os meus ouvidos pro meu trabalho, da mesma forma ele, pra mim. Entendo. Então é uma troca muito bacana que a gente Não, tem. vocês têm formações musicais muito opostas, Muito né? O Milton é diferentes. muito mais pop Muito que você. pop. E o Milton tem uma coisa também, o Milton é uma pessoa muito talentosa, muito Demais. versátil. Então, Demais. pra ele é muito fácil. Ele é um multi-instrumentista. O que o Milton não toca? Sinceramente, eu ainda não sei. Eu descobri. também. Isso me irrita um pouco. Ele pega qualquer instrumento e dá sai. um show, Nossa, né? É muito legal, assim. E é uma pessoa muito criativa e muito aberta. Então é muito bom, um convívio muito bom, assim. Só enriquece, né? No meu caso, não tem desgaste. Acho que é diferente de quem trabalha, de repente, num escritório o dia inteiro junto e tal. Não é isso. Então É um trabalho diferente, né? Que é boa, a troca é rica, assim. É muito bom. Adriana, a gente vai dar mais uma paradinha, vamos para o intervalo, mas não saia daí que a gente volta já já com mais Adriana Maciel. Estamos de volta para o último bloco do Vida Vivida de hoje, conversando com a Adriana Maciel. Vamos para a telinha, Adriana. Adriana, eu soube que você já cantou na Alemanha. Como foi esse trabalho? Pois é, você não só cantou, como foi super elogiada pela crítica local. Conta pra Foi gente. muito legal. É um festival em Hamburgo que vão pessoas, assim, vai teatro, dança e música de vários lugares, assim. E eu fiz 3 shows lá. E foi muito legal, porque foi lotado, assim, os 3 dias foram lotados de alemães, assim, não era uma plateia brasileira. E é impressionante o interesse deles na música brasileira mesmo, assim, eles gostam e apesar de não entenderem nada das letras, não tenho a menor ideia, mas o ritmo e não é só essa coisa de ritmo brasileiro, assim, aquele ritmo, né, exportação, não. As melodias, eles curtem harmonia, a música música os toda arranjos, mesmo. tudo. Foi muito bacana, muito caloroso, assim, eu não A esperava reação que do fosse público assim. lá, você acha diferente da daqui? Como é que é isso? É diferente. Cada público é diferente também, né? Assim, mesmo varia de dia para dia, de lugar para lugar, mas O interior né, do Brasil tem um público completamente diferente desse eixo Rio-São Paulo. Totalmente diferente, E lá o que eu senti, assim, as pessoas um silêncio absoluto, assim, ouvindo as coisas. Super E compenetradas. quando acaba, é muita palma, é muito legal, assim, muito bacana mesmo. Foi muito bom de ter ido. Foi uma experiência bacana. E cada vez mais, né, o Brasil tá indo para fora com a música, assim, e com mais diversidade de música, porque era um tipo de música só que funcionava lá fora, né? E agora não, agora tá mais diverso isso. É uma coisa boa, que tem que acontecer aqui dentro também, né, um pouquinho, assim, começar a ter mais espaço diverso, porque tem muita coisa boa rolando. Entendo. Adriana, eu vou puxar esse nosso papo aqui agora um pouquinho para esse segundo CD. Tá. Pro Sozinha Minha, que inclusive é uma faixa, né, do CD composta pelo Lobão. Pelo Lobão, Né? Essa música é uma música que o Lobão já tinha gravado no outro CD, no CD anterior a esse que ele lançou agora, acho que é o Noite. E é uma música que eu ouvi num show e adorei a música e gravei, assim. E ela é uma música que fala muito o que eu queria falar, por isso é o nome do CD, é o nome da música, né? Assim, desse momento que a gente está vivendo, em que as coisas são muito parecidas, tudo está muito parecido, a música fala isso. Você diria que esse CD, ele é um CD para ser ouvido sozinho? Eu acho que sim. O que você acha? Eu acho que sim. Você acha que sim? Ou a 2. A 2 talvez seja melhor ainda, Também, né? acho que sim. É um CD que eu acho que quanto mais você escuta, mais você gosta. Você é muito romântica, não é? Não sei, sabia? Eu acho que sou. Acho que sou romântica, mas eu não sou romântica assim... Eu não sou romantiquinha, eu acho que eu sou romântica. Romântica, né? Sentido mais amplo da palavra mesmo, né? Acho que eu sou uma pessoa romântica, mas eu não... eu não sei te dizer. Não sou muito de... Por que você acha que quanto mais você escuta o CD, mais você vai gostar, mais você se identifica com ele? Porque ele tem muitos detalhes, é um trabalho muito minucioso, assim, nos detalhes. Não, esse você CD. fechou esse CD com uma tabelinha, não sei como é que a gente pode falar, uma triangulação, assim, de se tirar o chapéu, imbatível.
Eu achei assim, você veio com o Celso Fonseca, foi. com o Newton Carneiro, aquilo eu achei assim imbatível, Adriana. O Celso, essa música do Celso ele fez pra mim. Outro dia ele me encontrou e falou, você é a única cantora pra quem eu faço música. Porque ele me mandou umas músicas e eu falei, ai, Celcinho, não é isso. Eu falei, faz uma pra mim. E essa você gostou mesmo? Essa eu adorei. Ele mostrou no estúdio, eu já falei pro Sasha, vamos fazer assim, chama o Suzano, que fez uma participação maravilhosa, tem as cordas, é muito bacana o arranjo dessa música. E no primeiro CD também, o Celcinho fez uma música pra mim. Ele produziu o seu primeiro CD? Ele produziu o primeiro CD certo. e fez uma música, e chama Partida, a primeira música, do primeiro CD. E aí, quando ele foi fazer essa música, eu falei, bom, ele falou, bom, a primeira foi Partida, eu falei, então faz o Voltar. E aí foi, ele fez justamente... Esse primeiro CD você lançou pelo Geleia Geral. Esse agora, o Sozinha Minha, você a princípio ia lançar ele independente. Independente, finalmente na verdade, eu abri um selo, né, que chama Na Vitrola, pra lançar o CD. E aí, por que nesses finalmente aí, na boca de lançar, de entrar com o disco, você resolveu licenciar ele pra Jam? Porque eles foram muito carinhosos, assim. A Jam é uma gravadora do Paulo Amorim e da Jane Duboc, de São Paulo, e eles me procuraram, tinham ouvido o CD e adoraram. E são pessoas muito bem intencionadas, assim, que têm um posicionamento artístico bacana. Eu gostei da maneira como eles encararam o trabalho e é muito difícil estar sozinha, assim, né? É complicado, muito né? Muito difícil. Você tem que pensar principalmente na música, e você tem que pensar na música, mas... foi uma coisa que me desgastou. Eu acabei de gravar o CD e aí entrei nesse processo de fazer o selo. Isso é muito desgastante. É uma burocracia É muito tremenda. chato, assim, você deixa a música de lado. Então eu já estava um pouco cansada disso, assim, né? Ia começar todo o processo de trabalhar a divulgação do CD e aí eles me propuseram essa parceria. E eu falei, ai, vambora, porque vamos dividir um pouco, porque eu estava muito cansada. Dá só uma olhadinha aqui que a telinha tem uma perguntinha sobre isso. Adriana, queria saber qual a sua opinião sobre o mercado fonográfico de hoje. Uau! Complicada essa aí, hein? Complicada. Acho que o mercado fonográfico tá difícil e, na verdade, o mercado não é muito do que eu sei falar. Eu não me interesso muito pelo mercado, assim, né? Eu só sei falar da música. Eu sei que o Brasil é um país rico musicalmente e que tem muita coisa boa acontecendo. E agora, como fazer isso funcionar e ser viável comercialmente, eu não sei ainda. Eu acho que as coisas estão mudando muito. Essa coisa da internet é uma coisa que fatalmente vai mudar a estrutura de mercado daqui a um tempo. Acho que as gravadoras tendem a... Talvez, pode ser um erro meu, mas acho que daqui a pouco é capaz de desaparecer essa história de grandes gravadoras, porque não tem mais muito sentido isso, É né? verdade. A questão agora não é se gravar o CD, mas como divulgar e em que meios divulgar. Acho que tá todo mundo meio perdido nisso, né? É verdade. Adriana, infelizmente, chegamos ao final do programa. Passou muito rápido, não foi? Muito rápido. Pois é, gente. Esse foi o Vida Vivida de hoje. Eu queria agradecer muito a sua presença aqui. Agradeço. Foi ótimo. Muito bom estar aqui. Muito obrigada. Queria agradecer também o pessoal que participou da telinha e você aí de casa que acabou de conferir essa entrevista maravilhosa com a gente. Para mandar sugestões para o programa, envie um e-mail para tvuniversidadecomc@universidadecomc.edu. E vou pedir para você fechar aqui com uma palhinha, um pouquinho de flauta transversa pra gente. Vamos lá. Espero vocês no próximo programa. Até lá! Maravilha! Lindo!